Boa tarde, meninas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre algo que mexe muito comigo. Esse fruto do Espírito, quando Sandra passou ele para mim, eu fiquei pensando, nossa, é uma coisa que eu luto muito, esse fruto do Espírito. É uma coisa que eu tô sempre pelejando, sempre lutando. Por quê? Porque o domínio próprio é algo que mexe muito com a gente, é algo que nos tira do eixo, né? É algo que a gente precisa ter diante de Deus e não é fácil ter domínio próprio. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho e vou passar para vocês e depois eu vou explicar alguns versículos, tá bom? O domínio próprio, ele é autocontrole. Ou seja, ele é a capacidade de controlar suas emoções e seus impulsos. Então, ele é a capacidade que você tem de controlar os seus sentimentos. Daí você já vê o quanto que é complicado, né, nós termos esse fruto do Espírito. O domínio próprio, ele é a habilidade de regular seus pensamentos, palavras e ações em situações desafiadoras ou quando somos confrontados, né? Então, ele é uma habilidade que Deus nos dá, o Espírito Santo de Deus nos dá, para que possamos regular os nossos pensamentos. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo controlar os pensamentos. Consegue sim. Pensamentos é coisa que nós conseguimos controlar. Palavras e ações, né? Nós conseguimos controlar nossas palavras, nossa língua. Tem muita gente que fala demais, não tem domínio próprio. Quando vê, já falou, aí fala, falei sem pensar. E ações, né? Tem pessoas que tiram a vida do outro, né? Tem pessoas que fazem coisas absurdas, assim, no momento de ira, no momento de raiva, sem domínio, sem nenhum domínio. E o domínio próprio também envolve a nossa capacidade de tomarmos decisões sábias e agir com moderação, evitando excessos e impulsividade. Ele nos dá a capacidade de ponderar, de parar e pensar, será que isso vai ser bom para mim? Será que isso vai ser bom? Ele vai me edificar, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 23 a 25, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, nós temos que parar para pensar. Domínio próprio é isso, é você parar e pensar, isso me edifica? Isso convém? A Bíblia fala que nós podemos fazer qualquer coisa, tudo me é lícito. Você pode fumar, você pode beber, você pode matar, você pode se prostituir, né? Mas será que isso me convém? Será que isso me edifica? No que me edifica? Né? Paulo também fala aos Filipenses, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, a gente vê que a gente precisa ter uma ponderação, um domínio próprio sobre os pensamentos, sobre as palavras, sobre as atitudes. E isso não é impossível. Isso é uma coisa que é um fruto do Espírito, né? Faz parte do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele envolve tudo, né? Ele não é só uma coisa. Eu tenho domínio próprio, mas eu não amo. Eu não sou alegre. Eu não tenho paz. Não. O fruto do Espírito, ele é tudo, né? São todos eles juntos. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Ele é como se fosse uma laranja, como eu já vi aí umas demonstrações, com os gomos, né?
Cada gomo é uma coisa. E o domínio próprio, ele é essencial para uma vida equilibrada e virtuosa. Pode ser praticado e desenvolvido através da oração, da reflexão e busca por orientação pela palavra de Deus. Então, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele está presente, né? Deus deixou ele no mundo para nos ajudar. E ele deixou esses frutos para que nós pudéssemos conseguir ter uma vida boa. Quando você tem o fruto do Espírito, o domínio próprio, você consegue ter uma vida boa, ter uma vida tranquila. Agora, por que eu falo que o fruto do Espírito não é fácil? Porque o fruto do Espírito, ele é renúncia. Você renuncia à sua vontade. Você renuncia muitas vezes aquilo que você quer fazer. Você deixa de fazer, você se domina. Vou dar um exemplo, você tem um bolo de chocolate muito lindo, grande, gostoso. Você precisa ter o domínio de comer um pedaço só, não um bolo inteiro. Porque o bolo inteiro vai te fazer mal, um pedaço já não vai te fazer mal. Então isso se chama domínio. Muita gente é cleptomaníaca, não consegue dominar a vontade de pegar as coisas dos outros. Muita gente é invejosa, não consegue dominar o sentimento de inveja. Muita gente é amargurada, não consegue dominar o sentimento da amargura. Olha, eu quero dizer para vocês que até a ansiedade, ela é dominada. Eu tenho um problema de ansiedade, eu tenho crises de ansiedade horrorosas, mas eu não tomo remédio. Eu pratico o autodomínio. Eu procuro dominar a minha ansiedade, eu procuro dominar meus pensamentos, porque muitas vezes eu tenho crises dentro de um ônibus, eu tenho crises no trabalho, eu tenho crises fortíssimas dentro de casa sozinha. Uma vez eu acordei à noite e chamei meu esposo, falei, eu estou afogando, me ajuda, eu estou me afogando no seco. Então, assim, a crise de ansiedade, ela é dominada. Você consegue dominar a ansiedade, você consegue dominar os impulsos da sua vida, seus desejos, desejo pelo pecado, desejo por pegar coisas que não é sua, desejo por inveja, né, para ter aquilo que não é seu. Então, tudo isso nós conseguimos dominar. Agora, uma coisa que eu estava achando, que eu acho interessante, que eu estava aqui meditando. Quando Deus falou a Caim, o teu desejo é sobre ti, cabe a você dominar. Ele estava falando sobre o domínio próprio. Em Gênesis 4, versículo 7, Deus fala assim para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Aí vem agora aqui, ó. O seu desejo é contra você. Cumpre a você. Cabe a você dominá-lo. Deus, quando ele falou isso para Caim, ele estava dizendo para todos nós, o pecado está aí. Cabe a você dominar. Cabe a você frear o impulso da carne, frear o desejo da carne, né? Que depois do fruto do Espírito, a gente vê na Bíblia lá, se eu não me engano, em Gálatas, os frutos da carne. Então, assim, quando Deus falou para Caim, cabe a você dominar, Deus estava dizendo para ele que o pecado está aí, o desejo está aí. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, Deus falou para eles praticamente isso. Olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui. Tudo que tem nesse jardim pertence a vocês. Agora, daquela árvore ali, ó, não. Cabe a você o desejo de dominar, o teu desejo de comer daquela árvore. Então, Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio de domínio. Ele nos dá esse livre-arbítrio de capacidade de dominar, de decidir, eu vou ou não vou. Eu levanto ou eu fico sentada. Eu planto ou não. Isso é domínio próprio.
Quando você coloca na sua mente, eu não vou ficar mais prostrada, eu vou me levantar, eu vou agir, você está impulsionando o seu corpo, você está dominando a situação, você está agindo ali. E isso é um fruto do Espírito. É Deus que nos dá essa capacidade. É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de dominarmos a situação, né? Quando você decide que você vai orar, às vezes o corpo não quer orar. Aí você determina, eu vou orar, você levanta, você domina aquela situação. Você domina aquele desejo de ficar dormindo, você domina aquela vontade de ficar deitada, de ficar assistindo, de fazer qualquer outra coisa. Isso se chama domínio próprio. Então, que você, minha amada, minhas irmãs, que vocês possam pedir a Deus esse fruto, o fruto do Espírito Santo, porque todo ele se completa. Mas esse fruto, ele é, assim, a chave para você ter uma vida boa, para você ter uma vida tranquila. Você consegue, quando você ora e pede a Deus o fruto do Espírito Santo, você consegue superar as adversidades da vida, os medos. Nossa, como o domínio próprio é importante para dominar o medo, para dominar as preocupações, para dominar a ansiedade, como eu já falei, para dominar toda e qualquer situação, os desejos maus, os pensamentos maus. O domínio próprio é essencial para nossas vidas. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês sobre o domínio próprio, né? É uma coisa que eu luto muito. Eu vivo o meu dia a dia dominando a minha ansiedade, dominando os meus pensamentos, os meus medos, dominando as minhas preocupações. E eu venho orando todo dia, eu passo às vezes o dia inteiro orando, pedindo a Deus domínio próprio. E que você possa entender essa necessidade na tua vida. E que você possa pedir a Deus, que Deus te dê esse fruto todo dia é necessário. Que você possa ter essa paz, né, que também é fruto do Espírito Santo, e a certeza de que você vai conseguir vencer todas as adversidades da vida. Domínio próprio é renúncia. Domínio próprio é você fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus e aquilo que vai lhe trazer bênçãos. Então pense, tudo que você for fazer, pensa. Será que me edifica? Será que me convém? Tá bom? Um beijo no teu coração.